Olá, meu nome é Roberto. Eu estou fazendo esse pequeno vídeo para ajudar algumas pessoas que têm um notebook da Positivo 432A. É um notebook lançado no final de janeiro, começo de fevereiro. É um notebook recente. É um modelo até bonito. A tela dele é ótima. Na verdade, eu gosto muito dessa tela IPS. Não é uma super tela, mas é uma tela com um brilho, um contraste muito bom. Tem uma medida de ângulos, tem um que eu consigo ainda ver bastante. Eu quando eu vi esse notebook, eu comprei porque ele me atentar. É esse modelo aqui, 432, com essas especificações. Mesmo sabendo que ele era básico, eu sabia que tinha algumas possibilidades de fazer. Ele vem com Intel Atom 4 Core, Windows 10 ROM, inicial, 32 GB, mais um espaço em nuvem. Vem com Bluetooth e Wi-Fi. Tem um mini HDMI, micro SD, USB 3.0, USB 2.0, fone de ouvido, microfone. Eu até entrei no site da Intel para mostrar para vocês aqui que esse processador, a especificação dele é um X5 Z8350, lançado no primeiro semestre de 2016. É um processador um pouquinho antigo, 2 anos atrás, vamos dizer, com uma baixa litografia. Lógico que ele tem mais baixos hoje em dia, mas tudo bem. 4 núcleos, inicialmente rodando a 1.44 GHz, chegando a 1.92 em estado de estresse, que seria estado de estresse, usando muito, sabe, numa superprodução. Aqui tá até um. Deixa eu ver aqui o programinha gravando. Esse aqui é a versão do Lubuntu. Eu instalei inicialmente o Lubuntu 18.04. O que seria o Lubuntu? O Lubuntu é uma versão do Ubuntu, só que com a interface LXDE, não vem com o GNOME, do Ubuntu original. E por que eu instalei o Lubuntu e não o Ubuntu? Porque inicialmente a ISO do Ubuntu ela tá com um bugzinho que eu não consigo instalar de jeito nenhum, nem o do Ubuntu e nem o do Xubuntu ou Ubuntu, como vocês querem falar. De jeito nenhum, eu até tentei aqui, tá o meu cartão de memória de 2 que eu geralmente uso para instalação. Ele não instala, ele inicia todo o sistema normalmente, mas ele não instala. Mas é um erro da ISO, porque tem outros usuários com outros notebooks, outros sistemas relatando o mesmo problema. Então vocês não fiquem preocupados falando, notebook é ruim. Notebook é básico, ele vai te atender nas necessidades que que ele foi projetado para ser. Básico, ser super eficiente para estudantes, principalmente universitários, que editam muito textos, que fazem uma edição ou outra, que fazem muito conteúdo de mídia, e para profissionais que fazem edições de texto, até mesmo o uso de tabelas um pouquinho avançadas, e também pequenos projetos, como eu vou demonstrar alguns programas aqui. Não vou abrir os programas, mas só vou falar os que eu tenho e o quanto de produtividade que eu consegui com o Linux ao invés do Windows. Como eu falei, quando eu instalei a versão pura do Ubuntu 18.04. Ele vem com LXDE, uma interface do Linux. O Linux tem 500 interfaces. E depois eu instalei o XFCE, que é essa versão aqui. Eu personalizei, deixei parecido até com o Mac, porque eu gosto muito da aparência do Mac. Eu acho muito bonito como eles fazem design. Aí eu personalizei e deixei dessa forma. Quando você instala, ele vem com a versão 4.15 do kernel. E o que funciona nessa primeira instalação? Ele vai funcionar a tela touch, você vai conseguir usar o touch normalmente na tela. O teclado, ele vai funcionar todas as funções, até o FN, se você for apertar de brilho, de música, de segundo da tela, vai funcionar. Normalmente você não vai ter nenhum problema, porque já vai configurar automaticamente. Mousepad, touchpad, que vocês preferirem. Todas as funções que você vai ter no Windows, você tem no Linux. Eu só recomendo você fazer um ajuste para o seu uso, porque pode ser de clique rápido, isso aí você que tem que configurar, mas tipo pinça, 2 dedos, 3, o que você tiver que fazer, todas as funções que tem, que é rolar com 2 dedos, fazer zoom, funciona. Então isso é muito bom, é uma das coisas que eu mais realmente me interessava, porque eu faço pequenas edições de imagem também, então isso ajuda. Em sites eu dou um pequeno zoom para ver algumas coisas, ajuda também. Deixa eu abrir aqui para poder mostrar para vocês, deixa eu ver aqui. Aqui foi como eu falei, eu dei um comando do Linux para demonstrar. Eu atualmente instalei a versão do kernel 4.16.18. E por que eu fiz essa atualização de kernel? Porque foi como eu falei, quando você instala, vai funcionar muitas coisas do Linux. Mas tem uma coisa que ele não funciona muito bem no kernel 4.15, gerenciamento de energia e o cartão de memória. O cartão de memória, se ele for de alta capacidade,
No kernel 4.15 ele não lê, ele trava. Então eu até recomendo, se vocês tiverem um cartão de memória na hora que for instalar, tirar o cartão de memória, só deixar o pendrive mesmo instalando, fazer a atualização do kernel e depois fazer a atualização do kernel, reiniciar, instalar e colocar o cartão de memória, porque pode travar tanto no início da instalação quanto durante o uso do sistema no kernel 4.15. Então tira o cartão de memória e deixa só o pendrive. Quando atualizar o kernel 4.16, você sim atualiza e insere o cartão de memória. O cartão de memória que eu recomendo para esse notebook, se vocês quiserem colocar um HDzinho, que seria esse, eu uso o cartão de memória como se fosse um HD, que seja de classe 10 em diante. Porque o classe 10 em diante ele tem uma velocidade de escrita e leitura maior, então eu vou usando o sistema, se eu for ver vídeos pesados, se eu for instalar programas nele, a leitura e gravação dele me possibilitam ter um acesso rápido, então eu não vou ter lentidão. Se eu for comprar um cartão de memória básico que é vendido até nas bancas, nessas lojinhas pequenas, você vai conseguir, eu recomendo só colocar música, foto, texto e vídeos que não sejam de alta resolução, porque a taxa de leitura desse cartão é muito fraca. Então você vai ter uma lentidão se você quiser colocar um arquivo muito pesado. Tem gente que compra esse cartãozinho básico e quer instalar um jogo no cartão SD e quer que seja rápido. E culpa o notebook, não o notebook, é o cartão que é ruim para isso. Então vocês têm que tomar cuidado para comprar o cartão de memória certo. Ou compre um pendrive que tenha tecnologia USB 3.0 com alto armazenamento. Porque o pendrive você pode comprar de alta capacidade e botar aqui na acho que é do, se eu não me engano, o USB 3.0 é o USB do lado esquerdo. Então você pode encaixar ali e deixar, eu deixo fixo se for o nano, você pode comprar o nano, que fica acopladinho, pequenininho, você nem percebe, você usa como se fosse um HD normal, ou compra o cartão de memória. Um cartão de memória classe 10, aqui onde eu moro no Rio, eu consigo encontrar de boa marca, classe 10 básico de 128 por R$200, 200 e pouquinho. Se eu quiser um cartão de classe um pouquinho maior, eu consigo comprar mais caro, e 128 funciona nesse notebook, para quem não sabe. Mas eu recomendo comprar 128 classe 10, não abusar muito, porque ele é um notebook básico e o leitor de cartão de memória dele é básico. O teste de gravação que eu fiz não perde velocidade no classe 10, então o classe 10 serve para esse notebook, é o meu favorito. O som, quando você instala normalmente, quando você inicia, ele não funciona, porque tem que fazer uma pequena configuração. E mesmo assim, quando você termina, ele só funciona pelo fone de ouvido, porque tem um problema de driver. E eu vou ser sincero, não fiz muita diferença, porque assim, realmente eu só uso pelo fone, já que o speaker desse notebook, o somzinho que vem nele, é muito ruim. Não é ruim mesmo. Assim, eu posso estar sozinho numa sala que o som é muito baixo, eu mesmo quase não escuto. Então só com fone. O Bluetooth ele vai reconhecer que tem uma placa Bluetooth, mas está dando conflito nos drivers. Você consegue resolver isso instalando o driver manualmente. Para quem é um pouquinho mais avançado em Linux, você vai conseguir fazer isso. Para quem é iniciante, vai ter que dar uma pesquisada para como fazer. Aqui foi como eu falei, esse arquivozinho que eu vou disponibilizar para vocês, ES8316.sh, é o arquivo do som. Quando você executar ele, ele vai instalar o som sozinho para você, fazer todas as configurações, e você vai ter que reiniciar, e quando você voltar, o som vai estar funcionando. Eu recomendo fazer fortemente a instalação desse arquivo, esse script, porque quando você instala e tenta acessar o YouTube, qualquer coisa que tenha multimídia, você vai ver seu notebook travar, como se estivesse sem drive, como se estivesse lento mesmo. Mas isso se deve porque ele não tem processamento de som. Então o computador vai tentar processar um som e não tem driver para ele. E para isso você precisa instalar esse driver primeiro. A partir do momento que você instala o driver, você consegue rodar até vídeos Full HD no notebook sem nenhum problema. Eu abro o YouTube em Full HD e funciona sem nenhum problema. Pra você ter uma noção, eu rodo vídeo normal. Então, se você conectar numa TV que tem a resolução Full HD e você achar que vai travar o vídeo rodando em Full HD, não vai. Você pode abrir que vai ficar de boa. Aqui eu deixei aberto para vocês, porque foi como eu falei, eu ia instalar o kernel 4.16. E como você instala esse kernel 4.16 no Ubuntu? Você vai no Google, abre o Google, e aqui pesquisa no Google, kernel Ubuntu. Quando você pesquisar, você vai ter essa primeira página aqui, que é o index dos kernels do Ubuntu, onde ficam compilados os kernels em .deb para fácil instalação. Você vai vir aqui ver
Aqui tem vários kernels lançados pelo Ubuntu, uns com suporte assinado, outros não. Aqui você vai vir, aqui no final, quase no final vai ter a opção 4.16.18. Tem a versão mais atual, mas eu recomendo ainda não atualizar. Por quê? Porque tem um bug aqui que tem que resolver. Porque esse daqui reconhece também tudo. Só que o Wi-Fi, ele reconhece, mas ele fica lento. E para você instalar esse kernel aqui, você vai ter que fazer uma configuraçãozinha no arquivo do Wi-Fi que você consegue achar na internet. Mas só que, para evitar dores de cabeça, é melhor pegar o 4.16.18 e instalar. Você vai clicar aqui. Eu uso uma versão 64 bits por causa dos 4 GB de memória. É importante salientar isso. 64 bits, gente, por causa da memória. Você consegue usar 32 bits com kernel Pi, mas é melhor pegar o 64. Não fazer gambiarra de kernel. Então vamos lá. Você vai precisar desse arquivo, o primeiro, all.deb, que vai estar bem aqui, 4.16. Eu instalei a versão básica mesmo do kernel, eu não instalei a de baixa latência. Isso é um outro vídeo, eu posso explicar para vocês qual a diferença dos dois, mas tem na internet, vocês podem pesquisar também. Esse arquivo, o primeiro, você tem que se atentar à nomenclatura. O primeiro, set. O segundo, generic, vamos dizer assim, só ir para o meu inglês, mas estou aqui para dar aula de inglês. Tá? Esse aqui também, essa versão do kernel, essa parte, esse arquivo, e esse aqui. Você tem que se atentar, porque se você pegar o de baixa latência, ou latência, que está escrito aqui, você tem que baixar o primeiro e todos que estão escrito esse. Se for a versão genérica básica, tem que ser todos que está escrito esse. Tá? Quando você baixar, vai estar na pasta dos downloads do seu sistema. Aí vai aparecer aqui todos os kernels baixados. Você abre o terminal e dá um comando sudo dpkg-i com todos os arquivos que você for baixar do kernel. Começa com Linux, porque se você tiver outros programas .deb, se eu dar um comando assim .deb, vai instalar todos os programas que terminam em deb no geral. Mas como eu quero só instalar o kernel que eu baixei, quando eu entrar na pasta, eu vou abrir um terminal na pasta. Tem outras formas de fazer, mas é porque eu já estou acostumado a fazer isso. E vai executar esse comando, sudo dpkg-i linux *.deb. Ele vai fazer o seguinte, que todos os arquivos que tenham nome escrito linux .deb com final terminação deb sejam instalados, que é o do kernel que você baixou. Então vai instalar os 4 arquivos de uma vez só. Quando você apertar Enter, vai pedir sua senha, você coloca a sua senha, ele vai instalar e depois você reinicia, pronto, já vai estar com o novo kernel utilizado. Agora eu vou te explicar como que dá o comando para instalar o som. O som aqui, quando você vai na pasta do arquivo que você baixou esse arquivo, ES, e você vai executar o primeiro comando, sudo, que é esse daqui, tá? Esse comando ele vai dar permissão para que seja executado esse script, porque você precisa executar. Se você dar clique 2 pontos, não vai funcionar. É chato pelo terminal, gente, é uma pequena parte. Quem usa Linux e Mac sabe que faz parte de, dependendo de como é que for, usar um terminal de vez em quando. Então acho que o Mac tem algumas facilidades, mas vamos lá. Você vai dar esse primeiro comando e vai dar a possibilidade desse arquivo ser executado, e depois esse comando, acabou. Ele vai pedir sua senha também, pronto, acabou. O som vai estar instalado, você vai reiniciar e o som vai estar instalado, funcionando normalmente pelo fone de ouvido. O Bluetooth, depois se você quiser configurar, você tem como configurar, mas pesquisa na internet esses módulos que tem como. Agora que eu vou demonstrar, esse aqui. Quando eu tenho o Linux instalado, mais programas, mais os programas, alguns arquivos, eu tenho 18.5 GB usados de 30.5, ou seja, eu tenho 39% do meu disco usado, ele me informa. Eu tenho 61 ainda disponível para usar. No Windows, quando você inicia, você só tem 6 GB livre. Quem usa o Windows, por favor, desatualize as atualizações do Windows. Desative, desculpa, as atualizações do Windows, porque o Windows, com a atualização ativada permanente, ele vai ter
três problemas principais que eu recomendo, que é o espaço, a lentidão da sua internet e a lentidão do seu PC, porque toda hora ele vai pesquisar por uma atualização, ele vai instalar uma atualização por background, você não vai saber que ele está instalando atualização, seu computador vai ficar lerdo, sua internet vai ficar lerda toda hora porque ele está instalando, você vai querer executar várias coisas e não vai. Então, assim, desative dessas atualizações automáticas e só deixa para quando você quiser. Outra coisa que eu vou demonstrar é que, por mais que eu tenha várias abas abertas no Chrome, um gerenciador de arquivo, um programa gravando tela, essas coisas todas, eu tenho 1.4 GB usados de memória de 3.7 livre. Ou seja, eu consigo abrir ainda mais programas sem travar. Então, assim, no Windows, geralmente, quando eu tento abrir essa quantidade de programas, já chega a quase 3 GB. Então tem uma diferença enorme aí de uso de memória. O uso de CPU também, ele está baixo. Ele está em 62% em alguns núcleos, dos núcleos usando. Isso é bom porque aumenta a autonomia da bateria. Geralmente com esse notebook usando Linux eu consigo 7 horas de bateria. Só para você ter uma noção, tem 21%, ainda tá me falando que eu tenho 1 hora e 45 horas. Porra, agora foi rápido. 1 hora e 38 para usar, isso daqui varia. Eu consigo usar 1 hora e meia, vamos dizer assim ainda. Mas o certo mesmo é usar 7 horas seguidas. 8 no sacrifício, vamos dizer assim. Já consegui, mas 7 é certo. Aqui é o programa que eu estou gravando. Esses, foi como eu falei, esses programas que eu tenho gravado. Eu tenho o LibreOffice, que eu faço documentos, textos. Eu tenho um programa para baixar torrent. Eu tenho 2 navegadores. Eu tenho o Slackware, que eu uso muito. Eu tenho o Chrome. Eu tenho vários aplicativos. Eu tenho meus aplicativos de faculdade, que eu estudo e para projetos também de trabalho, que é o Visual Studio Code, o Brackets e o Sublime Text, que eu estou testando também. E eu consigo fazer projetos com eles. Mesmo no Linux, mesmo usando o Intel Atom, eu consigo fazer. Então, gente, depende muito do que você for usar. Para quem quer editar fotos, tem um programa chamado GIMP, tanto para Windows quanto para Linux. Ele é um programa que você consegue fazer edições até profissionais, mas inicialmente você tem que instalar alguns plugins, mas o básico que vem nele você já consegue fazer muita edição mesmo, e ele é um programa muito leve. Então, assim, se você quer usar um editor de fotos quase profissional praticamente, ou profissional, vamos dizer, no Intel Atom, vai para o GIMP, ou GIMP, dependendo como é que for, e ele vai funcionar nesse notebook. Você, o uso de memória é pouco, o uso de processador é pouco, você vai ter uma foto, você consegue editar fotos Full HD e trabalhar com umas 3 ou 4 camadas ainda em cima de foto sem ter nenhum problema, então vale a pena. Praticamente era isso que eu queria falar para vocês. Gente, instalem, se vocês quiserem usar sempre Linux com kernel 4.16 em Linux, tá? Não instalem com kernel 4.15 para baixo, porque vocês vão ter problemas. Aquele script eu vou disponibilizar para vocês instalar o som. Aqui foi como eu falei, funciona normalmente, eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer, eu consigo ouvir minha música, eu consigo ter várias abas abertas no Chrome, eu consigo, como eu falei, ter várias abas abertas no Chrome, ouvir música, ainda tá fazendo o meu sitezinhos aqui, meus projetos de site, e debugar, ou seja, fazer uma live preview do meu site ao mesmo tempo, mesmo com tudo aberto. A produtividade cresce muito com o Linux nesse sistema, porque o Linux gerencia de uma forma um pouco melhor o Intel Atom do que no Windows. Tá? Um bug que eu vou demonstrar para vocês como resolver, que não é a solução definitiva, mas acredito que nas próximas atualizações do Linux você deve melhorar, é que quando você abaixa a tela do notebook, ele não vai desligar a tela. E como que eu resolvi, entre aspas, isso? Eu abaixo a tela normalmente e eu configurei que quando eu aperto uma vez só o botão aqui no lado, que graças a Deus esse botão lá no lado, ele suspende o computador. Então eu fico com a tela desligada, o computador suspenso, e quando eu inicio, normalmente o computador volta a funcionar. Outra coisa que eu recomendo é que quando vocês forem instalar o sistema, na parte da instalação do Linux, tem uma opção, quando você vai digitar sua senha, escrever sua senha, de pedir senha iniciar ou não pedir. Configura para não pedir. Por quê? Alguns gerenciadores de sessão, eles têm bug. Estão com um bugzinho nessa versão do Ubuntu. Então, assim, a tela pode ficar piscando, indo, voltando. Então, é mais fácil vocês configurarem para o lugar direto, que vocês não vão ter esse problema de dor de cabeça. E nem quando vocês suspenderem, vocês vão ter esse problema. Então, assim, configura para iniciar sem pedir senha.
E qualquer coisa, se vocês forem usando depois, vocês têm como bloquear. No Linux tem várias configurações para você pedir senha. No Chrome mesmo, antes de você iniciar, quando você clica no Chrome, o meu Chrome ele pede senha para iniciar, então se eu não colocar senha, ele não aparece nos sites, tudo que eu acessei, meus arquivos, nem nada, minha senha, nem nada. Ele só vai mostrar se eu cuidar. E tem como ocultar arquivos, aí vocês, isso fica a preferência de vocês. Mas como o notebook é meu, eu não vi necessidade. É como eu falei, tem esses pequenos bugs. O Linux ele ainda está se resolvendo com alguns drivers da Intel, mas funciona. Vocês conseguem ter produtividade. E qualquer dúvida, eu vou fazendo vídeos explicativos de como produzir mais no Intel Atom. Gente, não desiste. Esse computador ele não foi feito assim para você guardar 500 coisas nele. Ele foi feito mais para quem usa muita coisa da internet, de nuvem. Mas você tem como usar ele para sua casa, para jogos básicos, para edição de texto, edição de fotos, fazer pequenos vídeos. Como eu falei, eu consigo fazer projetos de websites aqui. Projetos, vamos dizer, médios para baixo, porque tem muitas coisinhas. Se eu for usar um software realmente, uma programação mais avançada, aí eu vou precisar de um outro notebook, mas por enquanto ele me atende bem. Então, qualquer dúvida, só falar, eu faço novos vídeos explicativos, desculpa, mas esse é meu primeiro vídeo didático, então boa sorte. Qualquer dúvida, escreva no comentário.